Desde o início de sua carreira, Marina Rui Barbosa não era apenas uma atriz. Ela era um ícone, uma entidade visual facilmente reconhecível pelos seus cabelos ruivos flamejantes que, por quase 2 décadas, foram sua marca registrada. No meio à superficialidade do universo das celebridades, onde muitos se reinventam com frequência quase desesperada, Marina era a constância. Uma figura de estabilidade em meio ao caos estético. Cada fio ruivo contava uma história, uma era, uma escolha consciente de preservar o que a diferenciava em meio a um mar de imagens moldadas por tendências efêmeras. Mas e quando o que te diferencia se torna uma prisão? Quando a imagem que o mundo idealizou começa a engaiolar a pessoa real por trás das câmeras? O que acontece quando o símbolo se sobrepõe à essência? Marina, por anos, foi admirada por sua beleza clássica e distinta. Mas isso também impôs um fardo invisível. A responsabilidade de nunca mudar. A pressão de permanecer igual. O peso de sustentar uma identidade estética que o mundo amava, mesmo que sua alma pedisse transformação. Nos bastidores, longe dos flashes, especulava-se. Por que ela nunca ousava? Por que nunca radicalizava como tantas outras colegas de profissão? A resposta estava nas entrelinhas da fama. No receio de decepcionar, de romper com uma imagem consolidada, de virar as costas para o que lhe deu prestígio. Mas Marina não é apenas um rosto bonito. Ela é uma mulher em constante evolução. E, às vezes, evoluir significa destruir tudo o que te definiu por anos. O anúncio veio como uma explosão. Na manhã do dia 22 de maio, suas redes sociais se transformaram em um palco de espanto. Os seguidores, acostumados com a serenidade de seus visuais, foram confrontados com uma nova imagem, uma nova era. Marina estava loira, não loira disfarçada, não peruca, não filtro. Loira de verdade, fios dourados que refletiam luz de um novo ciclo. Uma revolução silenciosa, mas gritante. Um ato de coragem e libertação. A legenda era enigmática, quase poética. O início de uma nova era. Palavras simples, mas que carregavam o peso de uma decisão que não era apenas estética. Era simbólica, profunda. Era o adeus definitivo à ruiva que o Brasil aprendeu a amar. Era a aceitação de que a mudança, por mais radical que pareça, é o único caminho verdadeiro para o autoconhecimento. Por trás do glamour da postagem no Instagram, existia uma batalha que poucos imaginam. A decisão de abandonar os fios ruivos não aconteceu do dia para a noite. Foram anos de hesitação, medo e silêncio. Para muitos, pintar o cabelo parece um gesto trivial, um capricho estético. Mas no universo de Marina Rui Barbosa, isso era quase uma transgressão. Um ato de rebeldia contra a persona que foi criada, moldada e vendida como uma marca. A atriz já havia dado pistas. Ensaios de transformação vieram em forma de perucas, luzes sutis, experiências efêmeras. Mas nenhuma mudança era definitiva. Pareciam testes de liberdade. Tentativas de visualizar como seria um mundo onde ela não fosse a ruiva mais famosa do Brasil. Mas algo sempre a fazia recuar. Talvez o medo da reação do público. Talvez o receio de perder contratos milionários, com marcas que viam em seu visual um ativo comercial. E então veio a coragem. A decisão. Um momento de ruptura. Marina escolheu deixar para trás o que a definiu por anos. Ao clarear os fios, clareou também os limites que a aprisionavam. Era como se estivesse arrancando, fio por fio, as amarras invisíveis da idealização pública. O loiro, antissímbolo de uniformidade e tendência, agora era para ela sinônimo de liberdade. Um manifesto silencioso contra a imposição de uma identidade fixa. Nos bastidores, a tensão era palpável. Equipes de marketing, assessores e até patrocinadores foram pegos de surpresa. Era como se uma empresa inteira estivesse sendo desestabilizada por uma decisão pessoal. Mas Marina permaneceu firme. Ela sabia o que queria. E sabia que aquela transformação não era apenas sobre estética. Era sobre controle.
sobre retomar o poder sobre a própria imagem. Em entrevista recente, não divulgada, oficialmente uma fonte próxima à atriz revelou que Marina vinha enfrentando uma crise existencial silenciosa. O peso da fama, das expectativas, da necessidade constante de agradar. Ela estava cansada, exausta de ser vista como um produto, de ser medida pela tonalidade dos cabelos, e essa exaustão culminou na decisão radical. Um grito silencioso por autenticidade. O impacto foi imediato. Portais de notícia explodiram. Fãs dividiram opiniões. Muitos celebraram a mudança. Outros lamentaram o fim de uma era. Mas todos reconheceram uma verdade incontestável. Marina havia renascido. E esse renascimento, como todo processo de transformação, veio com dor, coragem e uma beleza crua, quase desconcertante. O que define um ícone? É a constância, a previsibilidade ou a coragem de quebrar padrões? Quando Marina trocou os ruivos pelos loiros, ela não apenas pintou o cabelo, ela pintou um novo retrato de si mesma. Um retrato mais honesto, mais humano. Um retrato que muitos não estavam preparados para ver. As redes sociais se tornaram palco de embates. Seguidores antigos acusavam a atriz de trair suas raízes, como se a genética fosse um contrato inquebrável. Como se sua identidade estivesse ligada exclusivamente à cor de seus cabelos. Mas Marina, em silêncio, respondia com imagens. Com postagens que transbordavam autenticidade. Com sorrisos que revelavam alívio. Pela primeira vez em muito tempo, ela parecia livre. E essa liberdade incomoda. Porque ícones femininos, especialmente no Brasil, são cobrados a manter uma aparência imaculada. Como se a mulher pública devesse ser eterna, imutável, aprisionada em sua própria juventude e estética. Marina rompeu com isso. E, ao fazer isso, abriu um precedente. Um aviso. Uma inspiração. A mudança foi acompanhada por uma profunda reorganização interna. Pessoas próximas relataram que Marina passou meses mergulhada em sessões terapêuticas, revisando escolhas, revisitando traumas, repensando sua trajetória. E a mudança visual foi apenas a face visível de uma metamorfose mais complexa. Uma transformação de alma. Enquanto muitos enxergavam apenas a atriz loira diante dos espelhos, o que acontecia ali era muito mais profundo. Era o rito de passagem de uma mulher que decidiu ser, enfim, dona de sua história. Cada fio clareado era uma despedida de antigas dores, de antigas exigências, de velhos contratos emocionais. A nova Marina não busca mais aprovação, ela busca sentido. E nesse caminho, assume riscos, enfrenta críticas, mas também inspira. Porque sua mudança não é apenas pessoal, é coletiva, é um símbolo, um aviso para todas as mulheres que se sentem aprisionadas em versões de si mesmas que já não fazem mais sentido. Em meio ao barulho da mídia e às manchetes estridentes, havia um silêncio. Um silêncio estranho, quase desconfortável, que envolvia a alma da atriz. Porque mudanças profundas não vêm acompanhadas apenas de comentários e curtidas. Elas carregam consequências que ninguém vê. Perdas sutis, rompimentos silenciosos, relacionamentos que não suportam a nova versão de quem você se tornou. A transformação de Marina não passou ilesa. Fontes próximas à atriz revelaram que amizades antigas esfriaram. Parceiros comerciais hesitaram. Contratos foram renegociados ou até cancelados. E mesmo assim, ela persistiu. Porque algumas transformações são solitárias por natureza. E há uma dor específica no ato de crescer. A dor de não ser mais compreendida por aqueles que te conheciam antes. É curioso como um simples ato de pintar o cabelo pode revelar tanto sobre a fragilidade das conexões humanas. Quem amava Marina pela sua aparência, agora precisava escolher. Continuar admirando sua essência ou abandoná-la por causa de sua nova imagem. Muitos não resistiram à prova, mas outros se aproximaram.
Novas conexões surgiram, mais maduras, mais verdadeiras. O loiro, agora mais do que nunca, era uma espécie de armadura, uma proteção contra os julgamentos, mas também um escudo de autoconfiança. Marina não se escondia mais atrás da imagem que criaram para ela. Ela se colocava à frente, sem medo, sem máscaras, e esse gesto, tão simples e tão poderoso, reverberou como um grito surdo entre os que observavam de longe. Enquanto a maioria via apenas uma celebridade em mudança, os olhos mais atentos percebiam que ali havia um processo de renascimento. Marina estava enterrando sua antiga versão. Estava celebrando o luto por uma identidade que, embora gloriosa, já não a representava. E nesse funeral simbólico, ela dançava. Porque às vezes morrer para uma versão antiga de si mesma é o primeiro passo para, enfim, viver plenamente. Marina Rui Barbosa poderia ter seguido o roteiro esperado. Poderia ter mantido os cabelos ruivos, sorrindo para câmeras, acumulando contratos e preservando sua imagem impecável. Mas ela escolheu o caminho mais difícil. O caminho da verdade. E a verdade, como sabemos, dói. Ela incomoda. Ela tira o chão de quem sempre acreditou que a constância é sinônimo de segurança. O novo visual foi apenas o gatilho para uma série de mudanças mais profundas. Marina começou a se afastar dos holofotes tradicionais. Passou a escolher projetos mais alinhados com seus valores. Recusou papéis que reforçavam estereótipos. Começou a usar sua voz para causas sociais. Não por vaidade, mas por necessidade existencial. Era preciso dar sentido à nova versão de si mesma. Essa jornada, que começou com um pote de tinta loira, se transformou em um manifesto silencioso. Um lembrete de que todas as mulheres têm o direito de mudar, de se reinventar, de abandonar aquilo que um dia funcionou, mas que já não faz mais sentido, porque viver de forma coerente com quem se é no presente exige coragem. E essa coragem, Marina demonstrou com intensidade. Críticos, como sempre, surgiram aos montes. Comentários cruéis pipocaram nas redes sociais. Questionamentos sobre sua sanidade, sobre sua autenticidade, sobre suas intenções. Mas Marina permaneceu firme. Porque quem está em paz com sua decisão não precisa de aplausos. E quem está em guerra com sua própria imagem não se abala com críticas externas. A transformação estética virou símbolo de uma batalha maior. A batalha contra os rótulos. Contra o machismo velado. Contra a ideia de que mulheres devem ser bonitas para os outros e não para si mesmas. Contra a noção de que imagem é destino. Marina provou com sua atitude que mudar não é sinal de fraqueza, mas de poder. E que, às vezes, um novo cabelo é o primeiro passo para uma nova alma. A história de Marina Rui Barbosa não é apenas sobre uma atriz que mudou de visual. É sobre todas as pessoas que, em algum momento da vida, sentiram a necessidade de abandonar quem foram para se tornarem quem realmente são. É sobre o preço da liberdade, o custo da autenticidade, a dor de crescer quando todos esperam que você permaneça a mesma. Quantas vezes você já se prendeu a uma versão antiga de si mesmo por medo de decepcionar os outros? Quantas vezes você já engoliu seu desejo de mudança por medo do julgamento? A história de Marina é um espelho, um convite à reflexão, um alerta de que viver sob expectativas alheias é o caminho mais curto para a infelicidade. Ao se despir da ruivice, Marina se reconectou com sua humanidade e nos lembrou que o que realmente importa não é o aplauso, mas a paz interior, que a aparência muda, contratos mudam, fama oscila, mas a verdade interna permanece. E se não nos alinharmos com ela, viveremos uma mentira decorada, mas vazia. Esse vídeo é mais do que uma análise estética. É um tributo à coragem, um chamado para que você também se questione. O que te define hoje? Essa definição ainda te serve? Ou você também precisa de uma revolução loira na sua vida? Não necessariamente nos cabelos, mas na alma, no comportamento, na essência. A transformação de Marina é um símbolo, um ritual moderno de renascimento.
E todos nós, em algum momento, precisamos renascer. E assim como ela, talvez tenhamos que enfrentar críticas, perder seguidores, romper padrões. Mas no final, seremos mais verdadeiros, mais livres, mais vivos. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.